Olhe, Vinha de Luz. A gente tinha todos boa esses livros e não tem tarde. mais. Sejam todos muito bem-vindos, visíveis e invisíveis, para mais um encontro, mais uma tarde de estudos, de reflexão, hoje com a obra Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do Divaldo Franco. Nós vamos fazer a leitura de uma página que está no livro Vinha de Luz, mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel, né, fazendo comentários através da psicografia do Chico Xavier, com o título Adiante de Vós, é a mensagem número 67, onde Emmanuel vai fazer o comentário do versículo 7 do capítulo 16, que está no Evangelho de Marcos. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. É raro encontrarmos discípulos decididos à fidelidade sem mescla, nos momentos que a luta supera o âmbito normal. Comumente, em se elevando a experiência para maiores demonstrações de coragem, valor e fé, modifica-se-lhes o ânimo de imediato. Converte-se a segurança em indecisão, a alegria em desalento. Multipliquem-se os obstáculos e surgirá dolorosa incerteza. Os aprendizes, no entanto, não devem olvidar a sublime promessa do princípio, quando o pastor recompunha o rebanho disperso. Quando os companheiros, depois da ressurreição, refletiam no futuro, oscilando entre a dúvida e a perplexidade, eis que o mensageiro do Mestre lhes endereça aviso salutar, assegurando que o Senhor marcharia adiante dos amigos para a Galiléia, onde aguardaria os amados colaboradores a fim de assentarem as bases profundas do trabalho evangélico no porvir. Não nos cabe esquecer que nas primeiras providências do apostolado divino, Jesus sempre se adiantou aos companheiros nos testemunhos santificantes. E assim acontece invariavelmente no transcurso dos séculos. O Mestre está sempre fazendo o máximo na obra redentora, contando com o esforço dos cooperadores apenas nas particularidades minúsculas do celeste serviço. Não vos entregueis às sombras da indecisão quando permanecerdes sozinhos ou quando o trabalho se agrave na estrada comum. Ide, confiantes e otimistas às provações salutares ou às tarefas dilacerantes que esperam por nosso concurso e ação. De certo, não seremos quinhoados por facilidades deliciosas no mundo onde a ignorância ainda estabelece lamentáveis prisões, mas sigamos felizes no encalço das obrigações que nos competem, conscientes de que Jesus, amoroso e previdente, já seguiu adiante de nós. Então, queridos amigos, vamos nesse instante serenar nossas mentes, acalmar nossos corações, deixar os problemas de lado, para que possamos buscar uma sintonia maior com
com nosso querido Mestre Jesus. Nós te pedimos, querido Mestre, esteja conosco neste momento de estudo, auxiliando-nos para que possamos compreender um pouquinho mais da tua obra, um pouquinho mais dos teus ensinamentos, e que possamos, através deste estudo, aprimorarmos um pouco mais. Abençoa o palestrante desta noite, desta tarde, e abençoa a todos que aqui se encontram no intuito de se melhorar. Assim, nós te pedimos licença para abrir o estudo desta tarde. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Raquel. Obrigado, Cris. Boa Nossa, tarde. página linda. E ainda bem que a gente grava, né, os nossos estudos. Então, todos bem, tranquilos? Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje nós, assim, intencionalmente pervertemos a ordem do estudo, porque normalmente a gente traz uma ambientação, uma harmonização ou antes do estudo ou após o estudo. Hoje nós vamos colocar após o início do estudo, né, para reharmonizarmos ainda mais nossos sentimentos. Então, compartilhando aqui, espero que dê tudo certo. Ok. Muito bem, vamos lá. Eu hoje vou, mais do que antes ou de um outro estudo qualquer, pedir a contribuição de vocês, porque eu confesso que eu já havia lido, estudado a obra, e normalmente a gente sempre faz uma revisão, né, do que nós já estudamos, do que lemos, para trazer para os estudos vespertinos. Então, vocês podem contribuir à vontade. O capítulo é longo, mas nós acredito que tenhamos tempo suficiente de darmos conta dele. E no final, obviamente, passamos então a palavra para quem quiser, né, fazer alguma reflexão, trazer alguma outra contribuição. Mas, de qualquer modo, ao longo do trabalho, se vocês quiserem também fazer alguma intervenção, acrescentando mais alguma fala minha, ficaremos agradecidos. Então, a gente vai fazer aqui um pequeno... Ok. Vamos lá, então, voltando ao capítulo 2, resgatando o capítulo 2. Hoje vamos fazer o estudo do capítulo 10, né, acerca do visitante especial. Raquel, você pode fechar seu microfone, por favor? Isso, obrigado. Obrigado. Então, porque nós vamos fazer agora uma introdução, e, se não me engano, foi até eu mesmo que apresentei esse estudo. Vamos lá. É só uma préviazinha, né, do capítulo 2, não será o capítulo inteiro, porque a gente não vai ter tempo. E aí diz o seguinte, segundo Manuel Filomeno de Miranda: havíamos sido informados anteriormente que nossa comunidade receberia a visita de nobre entidade residente em outra dimensão, que viria trazer notícias preciosas a respeito do futuro programa de atividades que seriam realizadas proximamente na Terra, no qual nos encontrávamos inscritos, Oscar e nós. E aqui é um dado interessante, só para ressaltarmos, como Manuel Filomeno de Miranda ou qualquer outro autor espiritual respeita o nosso conhecimento incipiente acerca de algumas questões da espiritualidade. Muito embora a primeira... o nós entra aqui como um grupo. A primeira pessoa do plural, nós, ele não se coloca como eu, ele se coloca como nós. Então, já percebemos que ele se distancia de si próprio, da sua persona, e se coloca em conjunto com os outros. O dia transcorrera, portanto, assinalado por doces expectativas. À noite, no horário convencionado, enquanto os céus bordavam-se com diamantes estrelares, dirigimos-nos, o amigo e nós, ele, Manuel, ao recinto dedicado às conferências especiais. E aí um fragmento para nós entrarmos na nossa ambientação. Antes de serem convidados, os membros que a constituíam, aquela assembleia,
O grupo coral infantil apresentou-se cantando o Miserere, que se refere ao Salmo 51, também chamado da Penitência, composto por Gregório Alegre, e numa adaptação de Mozart no século XVIII, que muito jovem ainda, ao ouvi-lo por primeira vez, memorizou-o e o adaptou com ligeiras alterações. A bela música se inicia com uma súplica: Senhor, tende misericórdia de mim, e prossegue, comovedora, caracterizada pelo arrependimento dos erros praticados e rica de certezas do divino amor. O itálico é nosso, tá? Então, vamos procurar emergir nesse ambiente musical, não precisa fechar os olhos, e vamos nos embevecer um pouco mais com o Miserere de Alegre, perdão.
um pequeno problema técnico, mas vamos ainda nos manter nesse padrão psicoemocional que a música nos proporcionou. E se nós, da condição de encarnados, nos sentimos embevecidos e elevados com miserere, como colocou Celeno, em latim significa o que, Marco? Misericórdia, em latim. Eu Misericórdia. coloquei porque miserere, se a gente tentar assim pelo som, né, pela fonética, as pessoas podem relacionar com miséria. E não fazia sentido. Aí eu fui procurar o que era e é realmente misericórdia. Tudo a ver. Perfeito, Marco. Obrigado. Exatamente isso. Né? Então, que Deus, né, tenha misericórdia de nós, nossos pensamentos e sentimentos menores, até porque Ele sabe que nós estamos nos esforçando para nos melhorarmos. Então, vamos lá. Espero que dê tudo certo. Sim, vamos lá. Então, hoje, vamos estudar o capítulo 10. O capítulo 2 foi para nós nos ambientarmos, né, com aquele momento em que o Manuel, junto com os seus afins, participaram de uma assembleia e recepcionaram o ilustre visitante com o Miserere de Alegre. O serviço a que nos afeiçoáramos exigia esforço e abnegação, pois, quanto mais atendíamos espíritos em grande sofrimento, outros mais chegavam ao grupo em que trabalhávamos, quando os cadáveres eram trazidos pelas ondas e atirados às praias, ou resultavam da desencarnação daqueles que haviam ficado inconscientes, traumatizados, e porque não houvessem recebido assistência, não resistiam aos ferimentos, ao deperecimento, o desfalecimento, esgotamento físico, perecimento total das suas forças, à desnutrição e também às infecções. Ana continuava erguendo o archote de fluidos luminosos, de forma que pudesse haver claridade específica na noite espiritual. Não é na noite física, material. Na noite espiritual, devido à turbulência na psicosfera provocada pelo tsunami. Não só pelo tsunami, mas principalmente pelos recentes encarnados. E aquela outra turba que estava ali de salteadores e vampiros para aurirem, né, o fluido vital que restava ainda, né, dos moribundos. Ao tempo em que contribuía com a sua valiosa ajuda. Padre Marcos falava naquele momento... Vou mandar só um minutinho, gente, por favor. Há um pequeno grupo de cristãos católicos que se imantavam aos despojos materiais. Mais adiante nós vamos ver por que aconteceu esse processo, embora já saibamos, já termos colocado aqui diversas vezes, o processo dessa imantação do espírito recém-desencarnado ao seu corpo, ao seu despojo material. A sua voz era meiga e gentil, informando-os que a morte não deveria ser vista como uma grande desgraça. Todos, quando nascem, estão assinalados para morrer. Nós já está em nós um timer pré-programado para finalizar no momento final, na última hora. Porém, dependendo do nosso estilo de vida, do nosso comportamento, nós podemos acelerar esse retorno à parte espiritual, e não é nada agradável, como já sabemos, como também, se nós merecermos, poderíamos adiar esse retorno à parte espiritual, desde que a justiça divina entenda que nós, ou seja lá quem for, é merecedor de um prazo maior de moratória. Enunciou, então, amoroso, porquanto esse é o ciclo da vida. E aí ele fala, o oposto de vida não é morte, mas renascimento. O grifo é nosso. Seguindo, Jesus morreu, a fim de que pudesse ressuscitar ao terceiro dia, demonstrando a imortalidade e comunicando-se com os amigos queridos que haviam ficado na retaguarda. Todos nós sabemos quem são. Aguardando, então, a confirmação das suas palavras luminosas. Graças ao seu retorno, é que o Evangelho pôde ser confirmado e a mensagem de que é portador
tornou-se a esperança de todos aqueles que sofrem e se encontram à borda do abismo sem entregar-se ao medo ou ao desânimo. Essa frase de Manuel, ela interessante, né? Como o Espiritismo nos traz esse consolo e esse alento. Parece que Manuel escreveu isso para nós hoje, exatamente pelo momento que nós estamos atravessando. A maioria de nós se encontra à borda do abismo. Muitos até procuram por ele, outros não, naturalmente. Sem entregar-se ao medo ou ao desânimo. Olha que palavras consoladoras. Confiar, portanto, que há um reino além da carne que nos espera a todos é dever de todo cristão. Grifo nosso. Cuja doutrina se assenta na certeza da vitória da vida sobre o decesso tumular, ou seja, sobre o declínio, sobre, né, o deslizar para baixo do túmulo. Enquanto ele falava, Abdul, Ivon, Oscar e nós outro é nosso companheiro Manuel Filomeno, agora acompanhados por 2 espíritos indonésios que se ofereceram para cooperar conosco, trabalhávamos na libertação dos recém-desencarnados com os vínculos fortes ainda mantidos com os corpos na condição de frutos espúrios do materialismo a que se aferravam. Ou seja, até aqueles cristãos católicos também estavam fora já dos seus corpos, também eram materialistas. Imagina então esses que cultuaram o materialismo, o culto ao ego, a mamon, durante toda a vida inteira. Uns por falta de informação, essa falta de informação, melhor dizendo, veio pela formação religiosa daquele primeiro grupo, e esse por serem essencialmente materialistas. E aí a gente vê claramente que aqueles que ainda se apegam muito à matéria, e aqueles que se apegam um pouco também, mas esse ainda pelo menos tem um créditozinho a mais, né? Porque eles conseguem mais facilmente serem convencidos do desenlace material quando da morte, ou do oferecimento do corpo físico. Mas aqueles que foram essencialmente materialistas, esses nós precisamos pedir misericórdia a Deus por eles. E não é a poética espírita, é algo que brota do coração. E lá adiante, quando nós retornarmos ao plano espiritual, quem sabe esse pelo qual nós pedimos, que nós nem o conhecemos, estaria aguardando por nós lá, nos recepcionando. Porque é assim que é, né? Temos vários casos como esses, né, narrados na doutrina espírita. À medida que cada um era liberado, embora atento às palavras do sacerdote, experimentava como um vagado, ou seja, meio perdido, né, entorpecido, e tombava, quase inconsciente, sendo retirado de imediato do pequeno círculo para a área de transporte. Eles estavam no hospital de campanha, como a gente lembra. Esse transporte foi colocado aqui, pode ser um aeróbus ou um outro transporte semelhante, que levaria, então, esses moribundos recém-amparados, recém-socorridos, para um outro hospital, uma clínica, onde pudesse receber verdadeiramente os socorros mais a médio e longo prazo. Os primeiros socorros eram feitos ali mesmo, no hospital de campanha. Felizes, continuava o apóstolo da caridade. Somos todos aqueles que acreditamos em nosso Senhor Jesus Cristo e que o temos na condição de caminho, verdade e vida. A Ele, vinculados pelo amor que nos dá sustento às emoções, não é sustento à vida material, nos fortalecendo as emoções. Morte é vida. Infortúnio, como foi colocado ontem no Evangelho com a Raquel, é bênção, porque nada acontece sem a sua permissão superior. E daí a gente entende de que o descabelar é uma infantilidade da nossa parte, do nosso espírito ainda imaturo e infantil. Quanto mais a gente consolida em nós esse vínculo que não tem nada a ver com a religião, vamos ser claros aqui, mas sim com esse sentimento de pertencimento, de que nós somos herdeiros de Deus, irmãos mais novos de Jesus, independente da nossa estrutura material, familiar, profissional, conjugal, social, nós estaremos, ainda que nos correlacionando com todas essas esferas da nossa vida de relação, mais fortalecidos, melhor sustentados e com as nossas emoções mais suavizadas, mais elevadas, mais sutilizadas. E com isso, o nosso pensamento será mais nobre,
mais elevado, mais empático. É exercício, não é literatura, não é poética, é exercício. Enfrentar a tormenta do desespero como seus discípulos, quando na barca frágil, ante a tempestade ameaçadora que, temerosos, lhe pediram auxílio, e ele acalmou os ventos e tranquilizou as ondas. Nele temos o seguro na alta que conduzirá a barca da nossa imortalidade ao sublime destino da paz. Andréia, seu microfone, por favor. Não temais, pois, permanecendo confiantes e ajudando-nos a ajudar-vos. Por mais assustador se vos apresente o fenômeno da morte orgânica, sabendo que nós somos espíritos eternos, a vida é um triunfo sobre todas as injunções e nada consegue destruir. Por isso, abandonar o veículo carnal, que já nem tem mais utilidade, agradecendo-lhe a cooperação durante a jornada concluída e avançar, já retornado ao plano espiritual. E também. Só um minutinho, por favor. Deixa eu ver se eu consigo. Poderia fechar o microfone da Andréia? Rumo. Só você consegue, Ju. Só eu? É. Só um minutinho, gente, por favor. Ela deve ter saído e esqueceu o microfone. Espera aí. Perdi a Andréia aqui. Acho que ela saiu. Deve ter saído. Bom, rumo da imortalidade constitui motivo de infinita alegria. Então, aqui nós já temos essa informação do Manuel. Ou seja, ao desencarnarmos, que levemos, então, essa realidade em nosso íntimo. Né? Agradecendo a cooperação, isso no caso deles, né? Desse socorro que aconteceu. Mas ao retornarmos nós ao plano espiritual, que nós tenhamos esse vínculo amoroso com Jesus, porque é Ele que vai nos esperar, não especificamente Ele em pessoa, mas os nossos entes queridos que trazem em si esse amor que eles também sentem por Jesus. Novamente, serão reencontrados os afetos que vieram anteriormente para o plano espiritual, foram para lá, e que vos aguardam, reorganizando as famílias através dos abençoados laços do amor. Olha que frase interessante. Tem pessoas que não sabem disso, que desconhecem a realidade espiritual. Mas nós sabemos que ao retornarmos à pátria espiritual, nós seremos recebidos amorosamente pelos nossos entes que partiram antes de nós. Isso é fato. Portanto, alegrai-vos e confiai, porque as dores aflitantes que afligem de agora, logo mais serão um capítulo passado vencido. Silenciando por momentos, a fim de que as suas palavras pudessem ser ouvidas e entendidas, permaneceu em prece que o adornava de tênue claridade espiritual dele mesmo emanada. Quanto mais evoluído, quanto mais trabalho o espírito desenvolve no plano espiritual, mais ele potencializa essa luz interior. Como foi o caso do Frederico Figner, lá no livro Voltei, psicografado por Chico Xavier, que era o nosso já conhecido, né, irmão Jacó. Exteriorizando naquele baú, ou seja, naquele pântano de desespero, a grandeza que o caracterizava na ordem da evolução. Então, ele se destacava dos outros justamente por conta desse gradiente, desse crescimento moral e espiritual. Todos, de emoção natural, os ouvintes choravam e imprecavam pela ajuda, o que a todos nos sensibilizava. Nesse clima de elevadas vibrações de amor e de compaixão, podíamos perceber o valor dos sentimentos de afetividade no intercâmbio com os irmãos mais angustiados. E aqui a gente fica um pouco meio que perdido, porque nós também sentimos esse afeto, esse carinho pelos outros, né? Mas a gente não consegue mensurar isso no plano espiritual. E lá, como tudo é exponencialmente mais verdadeiro, íntegro e honesto, esse carinho, essa afetividade, ela era muito mais percebida e sentida pelos irmãos sofredores. Se o amor não puder atender os objetivos essenciais para os quais se constitui, a sua finalidade é utópica e vã.
Aqui nós voltamos novamente ao terreno da poética do amor. O amor não é apenas uma palavrinha de 4 palavras. Não é apenas um sentimento que une uma ou mais pessoas às outras. O amor é um sentimento maior. E é esse amor que Jesus nos ensinou, esse amor que transcende a matéria, é que nós devemos exercitar diariamente. Primeiro, por nós mesmos. E logo em seguida, pelo nosso próximo. Para que não caia na utopia e na vã filosofia. Não foi por outra razão que Jesus o elegeu como a mais nobre, com indispensável conquista a que pode esperar o ser humano. Ao mesmo tempo que nos alegrávamos com os resultados da convocação do Padre Marcos, constatávamos os resultados infelizes decorrentes da leviandade e da ilusão a que se permitem os indivíduos, coloquemos aqui agora, encarnados hoje, que se encontram distantes do conhecimento da realidade espiritual, que são os nossos companheiros espirituais, os nossos companheiros que retornaram à parte espiritual, sem esse conhecimento, sem esse exercício do amor maior. Os fenômenos dolorosos de licantropia, está em Itália, que nós vamos dissertar um pouquinho sobre esse fenômeno, constrangiam-nos, levando-nos à reflexão, tanto em relação aos que lhes padeciam a vicissitude da licantropia, como também aqueles que se tornavam vítimas inermes ou indefesas, dessalgozes, afinal, de si mesmos. Ou seja, interessante essa colocação do Manuel, porque, na realidade, quando um espírito ele é vitimizado por um outro que tem uma ascendência moral sobre ele, o que não significa que tem ascendência moral na espiritualidade maior. Ele tem uma ascendência moral na espiritualidade menor. Então, quando o espírito tem esse poder, essa ascendência sobre o outro, é porque, na verdade, o que acontece? Esse outro ofereceu o alimento, plataforma, condição, durante toda a sua vida de encarnado, para que ele fosse escravizado por esse primeiro, pelo seu algoz. Certo? Alguma dúvida até aqui? Ô, Lu, oi. Eu não sei se os outros estão com o mesmo problema. A gente não está conseguindo ler, porque tá bem desfocada Tá a imagem. embaçadinho? É por causa da tua internet. É por causa da minha internet, exatamente isso. Eu estou acompanhando pelo meu PDF, justamente porque eu tive essa dificuldade. Se você quiser mandar para a gente pode fazer aqui para você o compartilhamento. Não, pode ser. Eu até posso, de repente... não, deixa eu só não terminar, porque tem algumas colocações que são complementares. E depois... Obrigado, Cris. Depois a gente vai no PDF. É melhor, né? Melhor para vocês verem. Então, vamos lá. Na verdade, esse é o problema não é nem tanto da internet, é mais do pacote do Office, que está uma confusão só aqui. Vamos lá. Licantropia. A origem do vocábulo grego, licantropia, composto por licos, lobo, e tropos, forma, o que significa, de acordo com o livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, que aqui do grupo Marcos Celeno e eu já participamos, trabalhando em cima dessa obra, não foi, Marcos? É o fenômeno no qual espíritos pervertidos no crime atuam sobre antigos comparsas, encarnados ou desencarnados, fazendo-os assumir atitudes idênticas de lobos ou de certos animais. Certos animais, vamos entrar no terreno da zoantropia, de zoo, de animal. Licantropia, de lico ou laicos, que significa lobo. Certo? Deixa eu ver aqui. O desconhecimento... Ok, daqui para frente eu acho que nós não temos mais nenhuma outra intervenção, não. Ok. Cris, Marcos, se quiserem compartilhar, podem ficar à vontade. A gente vai dissertando daqui para frente. Era só. Eu estou baixando aí. Isso. Camila, o microfone é aberto. Mas não é o PDF? Ah, chama. Pronto. Obrigado. Estão conseguindo ver?
Sim. Capítulo 10. Vamos lá. Uhum. 3 ainda. Página 63, Cris. Oi? Página 63. 63. Beleza? Obrigada, Marco. Esse é 64. Ah, não, peraí. A página começa em não foi por outra razão que Jesus Pronto. elegeu. Tá dando para ver? Deixa eu ter que agora tirar essa barrinha aqui, Vou menino. abrir aqui o meu agora para ver. Vou aumentar. Sim, ficou ótimo. Podemos... Tá ótimo. Não estou achando aqui no livro. Então, pode enrolar. Sim. Vamos lá. Vamos de PDF, eu vou aqui no livro também. Não foi, então, por outra razão que Jesus o elegeu como mais nobre, com indispensável conquista. Nós já lemos isso, né? Nós chamamos até licantropia, que está no terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo, vai para o quarto parágrafo. Isso, o desconhecimento das leis da vida faz com que o espírito mergulhe no mais abismal estado de primitivismo, não se interessando pela ascensão espiritual / moral que o arranque da situação deplorável. Não nos passava pela mente qualquer sentimento de reproche ou reprovação ou de censura, porquanto, de alguma forma, somos viajantes da noite de sombras densas na direção do iluminado dia, do dia iluminado e fulgurante. Os atavismos, ou seja, aqueles registros que nós trazemos do nosso próprio passado, aqui no caso religiosos, que lhes ofereciam primícias, ou seja, o início de alguma coisa boa, né, benfazeja, e estados de glória logo após a morte biológica, mantinham alguns que se davam conta do fenômeno de que foram objeto, aguardando a chegada dos anjos mitológicos. Olha as crendices aí, a fixação e cristalização mental, né? E aí o sujeito desencarna, está esperando lá o padroeiro, o santo da sua devoção. Isso não é crítica, não. Tá? É só uma observação. Anjos. E despreparavam-se, tombando na blasfêmia e na revolta, reclamando contra o abandono em que se supunham se encontrar-se e jamais estariam abandonados. Essa transferência de responsabilidade dos nossos atos para a divindade, isso é coisa antiga, tem pelo menos 1.700 anos, em nós, inclusive, além de ser uma atitude profundamente leviana, é muito cômoda, é muito confortável, é estar dentro da caixinha, né? Essa caixa constituída pelas religiões. Porque proporciona uma visão totalmente distorcida da realidade, transferindo-a para o mundo da fantasia e da mágica, no qual tudo é possível. Aí o sujeito retorna ao plano espiritual completamente equivocado, perdidinho da Silva. Está errado? Não, mas acontece que as escolhas não foram as escolhas mais corretas. Somente quando o ser humano desperta realmente para a consciência de si mesmo, das responsabilidades que lhe dizem respeito, é que tem início o processo de descobrimento da verdade e do dever. E aqui é interessante que é uma das maiores exortações do Espiritismo com relação ao estudante, ao postulante, ao trabalhador. Primeiramente, é a questão do autoconhecimento, né? E aí a gente vai entrar em sintonia com aquela fala de Jesus, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E a gente acaba complementando. Vos libertará do jugo, sem L, da vossa própria ignorância, que ainda somos ignorantes frente a uma série de verdades que ainda não tivemos acesso a elas, né? Enquanto isso, não ocorre a transferência. Sim, já lemos isso. Logo após a pregação do Padre Marcos, o nosso mentor acercou-se e percebendo as interrogações que bailavam na minha mente, socorreu-me com alguns esclarecimentos que são preciosas lições de vida.
O caro Miranda não ignora, começou ele, suavemente, em que todas as ocorrências contribuem para o nosso processo de crescimento na direção de Deus, ainda que as mais dolorosas, as mais sofredoras, aquelas que mais impingem, aquelas dores viscerais, têm o seu propósito de acontecerem, de serem impetradas no ser humano. Porque quando o ser humano ele se desvia de um caminho, pega algum atalho, para que ele retome e retorne ao caminho original, ele acaba tendo que passar por situações que ele próprio jamais teria previsto, né? Ah, é porque eu sei, eu faço, acontece e tal, vou fazer da forma mais fácil. Livre engano. Aí é que vem justamente essa educação, né, para o espírito através da dor. Até agora, infelizmente, as religiões, embora o imenso respeito que devotamos a todas elas, aliás, ainda muito necessárias, firmam-se em condutas mágicas e não racionais, não responsabilizando seus fiéis a respeito dos seus atos, que respondem pelas consequências que sempre os alcançam, normalmente em clima de aflição por causa dos seus conteúdos morais negativos. E aqui eu vou abrir um parênteses rapidamente, não tem problema a gente fazer essa colocação, porque é uma experiência nossa. Há muitos anos atrás, nós estávamos trabalhando no socorro espiritual, e aí se manifestou à mesa, através de um médium, uma figura conhecida aqui da cidade. E essa figura, coincidência não existe, tinha sido muito amiga do presidente da casa. E essa figura era uma líder religiosa, era um senhor, era um pastor, pessoa boníssima. Inclusive eu conheci pessoalmente, era bem jovem. Eu sentado à mesa, aí abre a tela mental e eu vejo um grupo de pessoas vestidas, né, com a característica, né, dos nossos irmãos evangélicos. E o líder desse grupo estava à frente e no instante seguinte ele se manifesta no medianeiro. E aí daí passa a ser a dialogação. A cena estava transcorrendo na tela mental e aí ele pega a Bíblia, abre a Bíblia e mostra para o dirigente, que no caso também era o dialogador. Cita o nome. Fulano está aqui, né? Nós iremos para um local onde existem mármores, as fontes jorrarão leites, tudo é muito lindo, muito bonito. Eu estou até hoje procurando esse local e em lugar nenhum eu encontro. E detalhe, todos aqueles que eram orientados por esse irmão nosso estavam na mesma condição. Então a gente percebe que o que nós construímos em nossa mente se cristaliza e se manifesta, seja na forma de doença, seja na forma de cura, seja na forma de vicissitudes, seja na forma de uma vida melhor aventurada. Melhor aventurada. Então, para nós percebermos que esse episódio que aconteceu, eu fui testemunha disso, e acontecido há muito tempo atrás, quanto o desenlace desse líder religioso já tinha se passado anos, e ele estava naquele núcleo que ele conduzia, na condição de ovelhas, todos perdidos num ambiente que não era nada daquilo que ele havia planejado, que estava na Bíblia. Interessante, né, essa ilustração. Bom, vamos lá. Tá. Apresentando, obrigado, Cris, os seus deuses ou profetas especiais, alguns dos quais vítimas de transtornos de conduta que mesclaram as informações superiores com os seus próprios conflitos íntimos e pessoais, usando da prerrogativa religiosa para projetar as suas deficiências e fazendo que o outro acreditasse, o que é mais sério. Dando lugar a revelações castradoras e perversas, propõe-se como responsáveis pela palavra de Deus, humanizando-o, trazendo Deus na figura do homem, ledo engano, e limitando as suas paixões distante da grandeza imarrecível e infinita do Criador, dando-lhes a aparência de verdades indiscutíveis, e todos acreditam no discurso desses líderes religiosos. Mais preocupadas com o exterior, as formas e preconceitos, do que com o sentimento interno dos devotos, trabalham pela quantidade de adeptos
sem a maior preocupação de os qualificar para existência breve na Terra e a seguir a imortalidade em que, desde o corpo, se encontram mergulhados. Incapazes de entender a casualidade absoluta do universo, a causa primária do universo, elaboram os seus conceitos na linguagem pobre das suas necessidades e arrastam, ainda que tenham discursos prolixos, tem uma verborragia maravilhosa, construída em cima da Bíblia. Elaboram os seus conceitos e arrastam as multidões que ainda não sabem pensar por si próprio. É óbvio que quanto mais eu faço outro pensar por mim, eu penso pelo próximo. Quem tem conhecimento tem poder. E se eu uso a religião, alegoricamente, como uma forma de projetar o meu ego, o meu instinto de liderança negativo sobre o outro, eu vou responder não só por mim, mas pelo próximo também. Trabalhamos o fanatismo doentio, herança do primarismo espiritual, com um mecanismo de salvação imediata. Nós sabemos que não é assim que a coisa acontece. A natureza não dá saltos, é cada um segundo as suas obras. E a justiça divina é una e igualitária para qualquer ser humano. Bastando pequenos esforços humanos para a eterna recompensa ou, quando isso não é conseguido, a terrível punição eterna lá no mármore dos infernos, né? No fogo eterno que vai queimar eternamente o sujeito. Enfim, sem a mínima possibilidade de receber-se a misericórdia e a compaixão. Daí entrou a música do Alegre no início do nosso estudo, ou a compaixão. Apesar disso, informam com empáfia que o Pai todo amor é também toda misericórdia, uma colocação paradoxal absurda. Né? Ou seja, o pai que ama também é o pai que pune, mas é também o pai que perdoa, que sente misericórdia. Isso deve dar uma confusão na cabeça das pessoas. Enfim, cambaleiam, então, no mundo físico, esses autômatos, robôs da fé, sendo transferidas para o mundo espiritual as multidões equivocadas e engessadas mentalmente, com suas mentes cristalizadas, nas informações equivocadas, assimiladas sem raciocínio, sem pensamento, sem discernimento, sem critério, e recebidas como herança dos ancestrais que pensam honrar, fixando-se nelas, sem a preocupação, porém, da autoiluminação e da promoção da iluminação do próximo. Os seus dogmas, os seus cerimoniais, todos elaborados com crueldade, amesquinhando o ser humano, diminuindo o ser humano, escravizando-os, ao temor, não é ao amor. Aí que está a grande diferença. A grande diferença não é temer a Deus, é amar a Deus. Há um equívoco muito grande na tradução das antigas escrituras. Tanto é que Jesus nos fala, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Ele jamais disse, temei a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. O Espiritismo esclarece, não impõe, expõe. E mantém-nos na ignorância em que encarceram-nos. Sendo muito difícil, então, esclarecer os primeiros tentames, das primeiras tentativas após o decesso tumular. Aquietou-se por um momento, olhando entristecido a imensa mole espiritual, a imensa turba espiritual que se estorcegava, que se torcia com muita força na alucinação e no desespero sem limite, dando continuidade. É nesse estágio de sofrimento que a compaixão dos céus recambia, troca, muda esses sofredores de volta, os transfere novamente, de volta à abençoada escola terrena para o ministério da reencarnação, em expiações severas e provações rudes, sobretudo os líderes religiosos, facultando-lhes o entendimento das leis de justiça e dos deveres que devem constituir a pauta de todas as existências. Queira Deus que esses irmãos nossos tenham essa consciência ao retornarem ao plano material. Mesmo negando com ferocidade a doutrina dos renascimentos carnais, isso não impede que ela seja uma lei universal, não só para o planeta Terra, digamos de passagem, ocorrendo em toda parte, como bênção de incomparável significado, sem a qual nos manteríamos nas faixas iniciais da evolução, sem chances de desenvolvimento intelecto e moral. E aqui fica bem claro, né, o quanto nós devemos expandir a nossa intelectualidade e a nossa moral através do amor.
perfeitamente compatível com a lei do progresso, que somente ocorre ao longo do processo das experiências pessoais, existência após existência, após existência, após existências. A reencarnação, pouco e pouco, faz que o Deus interno desenvolva-se e agigante-se no íntimo do espírito, emanando a Deus. É o Deus interior conectado ao Deus superior. E qual é a de ligação? Se não outro, senão o próprio Jesus. Acompanhando as dores acerbas, severas, que dominam esses milhares de espíritos equivocados na sua maneira de acreditar na vida mudante, das suas fixações, dos interesses transitórios, como se fossem permanentes, mais uma vez, damos-nos conta de como ainda vivemos na infância espiritual. Fato. As criaturas terrestres, habituadas aos caprichos do egoísmo, a gente vive martelando aqui, batendo na mesma tecla. O ego arrasta o homem para o lado mais negro de si próprio. O ego inferior. O ego mantém uma empresa seus atavismos. O ego mantém o homem preso às suas revelações do passado e não faz crescer. Só quer se sobrepor ao outro. Nunca tem a capacidade de olhar para dentro de si e se reconhecer como ser da criação. Uma extensão do próprio Criador, como foi o estudo de terça-feira com o André. Sem as gratificações sublimes da solidariedade e do amor. Religiosamente, todos estamos informados de que o túmulo não significa aniquilamento. Portanto, sabemos que a vida prossegue e prossegue interminavelmente. Seria lógico e, em consequência, vivermos de maneira compatível com essa convicção, o que realmente não ocorre, ainda não ocorre para nós. Mas nós já estamos em processo. Vou repetir, estamos em processo. As disputas e fixações materiais de tal maneira se fazem dominadoras em nosso mundo íntimo, não no mundo externo, que, conscientemente ou não, postergamos, adiamos o momento da partida do corpo indefinidamente. Quando somos jovens, anelamos, abraçamos, trazemos para nós, para que isso só ocorra na velhice. E quando a idade provecta, mais avançada, mais adiantada, se nos instala, ao sentirmos a aproximação do fenômeno da desencarnação, o medo toma conta de nós, se nos assenhoreia, levando, não poucos de nós, ao transtorno depressivo, à revolta ou a outro tipo de desequilíbrio que dificulta imensuravelmente a ação dos espíritos amparadores e socorristas. Bastaria somente alguns momentos de reflexão diária em torno da transitoriedade da vida física para nos prepararmos e aguardarmos com alegria o momento da desencarnação. Parece paradoxal, né? Parece utopia, repetindo uma fala do próprio Manuel. Mas aguardar com alegria o momento da desencarnação é lógico. Nós estamos retornando à vida verdadeira, à vida maior, à vida superior. Quizá Deus tenhamos o merecimento, de chegarmos nessa condição, já no processo de desencarnação, com essa consciência tranquila do dever cumprido, que construímos o nosso cabedal de conhecimento dentro dos postulados espíritas cristãos, e que nós vamos efetivamente nos reencontrar com os nossos amores que partiram antes de nós. Qual encarcerado que não anela, não deseja, não quer para si, não deseja pela liberdade, e que, vendo o outro que estava na sua cela partir, não deseja também que soe o mesmo momento grandioso? E com que júbilo enfrenta quando chega? A metáfora explica bem como nós deveríamos nos comportar, o que, lamentavelmente, ainda não ocorre. Dia, não muito distante, porém surgirá, em que as religiões serão portas de acesso à vida e não cárcere na ignorância e no absurdo. Desse modo, lembremos-nos que todos os profetas e fundadores de religiões, por mais elevados e nobres, não se nivelam, obviamente nunca se nivelariam, equiparariam a Jesus Cristo, que os enviou à Terra. Jesus enviou à Terra esses nobres homens de elevada moral e elevada inteligência. Todos eles passaram por Jesus. Nenhum deles se equivale ao Cristo, a fim de que diluísse um pouco
às sombras da crueldade. São esses os prepostos do próprio Jesus, para que ele instaurasse, nos dias já recuados, as balizas do reino dos céus no mundo. Mesmo aqueles que vieram depois do seu advento são ministros do seu reino. Por essa razão, veio o Consolador prometido, que ele houvera prometido, para apressar esses dias no momento da verdadeira comunhão entre as criaturas e o Criador. Ou seja, no momento da verdadeira comunhão entre nós e Deus. Ele não fala de Jesus aqui nessa frase. Para refletirmos. Nós não estamos absolutamente, mas nem sonho, colocando Jesus de forma que ele não tivesse a importância que ele tem para o planeta. Aqui, Manuel já nos coloca em comunhão direta, coração do homem, coração do Pai. Coração do homem encarnado, coração maior que rege toda a galáxia. E é o amor que mantém todos os planetas nas suas mais perfeitas órbitas. Jesus vem nos apacentar, nos reconduzir para esse amor maior. Não desfaleçamos, portanto, e cumpramos com o nosso dever. Encontrava-me edificado e surpreso, pensando como nobre médico chegar a essas conclusões, sabendo que ele vivenciara na sua existência anterior a convicção anglicana da Igreja Ortodoxa. Percebendo minha reflexão, o amigo generoso sorriu e completou: amigo Miranda, o conhecimento viaja daqui para a Terra, sempre do plano espiritual para o plano material, e não da Terra para o plano espiritual. E não de lá para cá, eles estão na espiritualidade. Desse modo, participando dos grupos de estudos em nossa comunidade, grupos de estudos no plano espiritual, faculdades no plano espiritual, escolas no plano espiritual, grupos de estudos como esse nosso no plano espiritual. Tomei conhecimento da revelação espírita e da sua magnitude para o ser humano. A magnitude, a importância da revelação espírita para o ser humano. Nós estamos imersos nela, graças a Deus. Por isso, estou engajado na tarefa em que o nosso grupo se encontra. E porque novas questões me assomassem à mente, ainda jovial e sábio, ele interrompeu, propondo-me: o trabalho nos espera, e as perguntas encontrarão suas respostas na ação do bem com Jesus. Vamos repetir. O trabalho espera por todos nós encarnados, e as perguntas que nós temos hoje encontrarão respostas na ação que promovemos no bem com Jesus. Bom, Cris, obrigado. Pode compartilhar daí para frente. Esse capítulo já fica com Marco Celeno na semana que vem. Nós vamos recompartilhar novamente. Ainda tem as conclusões. Espero que dê tudo certo. Ginástica, na verdade, é um resumo do estudo dessa tarde. Só um minutinho, por favor. Fechando aqui. Tá. Aqui. É uma síntese, né, do que nós estudamos. Aqui. Compartilhando. Eu tô com o Office 2007, gente. Imagina só. Tem esses probleminhas. Só um instantinho para a gente chegar lá embaixo. Ok, isso. Vamos começar a partir de aqui, que já é a parte final do capítulo 10. Isso, deixa eu só ler aqui uma mensagenzinha que mandaram, tem 2 mensagens no chat. Ok, a Zé já foi, quem se despediu, tá. E aqui, porque novas questões me assomavam-se à mente, ainda jovial e sábio, ele interrompeu me propondo-me: o trabalho nos espera, e as perguntas encontrarão suas respostas na ação do bem com Jesus. Bom, aí nós fizemos uma pesquisazinha lá na internet e trouxemos o resumo que não é nosso, nós só vamos replicar aqui para facilitar ainda mais o entendimento desse capítulo. Então, vamos lá. Lições de alta magnitude. Características do diálogo. Atendimento a um grupo de cristãos católicos recentes encarnados. Os motivos da morte do Cristo, como muito bem colocou o nosso padre e o médico também. A ressurreição e imortalidade. Há um reino além da vida na carne.
a comunicabilidade entre os dois mundos. É uma das grandes prerrogativas da doutrina espírita. A confirmação do Evangelho e de sua mensagem de esperança naquele diálogo que o padre Marcos teve com aqueles irmãos recém-desencarnados que eram cristãos católicos, perdão. E a conscientização sobre a importância de se desvincularem do corpo físico já inutilizado ante o acontecido. E em relação aos atendidos, a adequação do discurso, ou seja, a linguagem, à capacidade de compreensão daqueles irmãos nossos recém-desencarnados. Empatia, solidariedade. O dialogador em sintonia com as suas necessidades. Mortes violentas. Consequências para os materialistas e sensualistas, que nós não encontramos essa expressão no capítulo 10, mas muito bem colocado aqui. Fenômenos dolorosos de licantropia, ou seja, já haviam espíritos ali na forma de lobo. E se nós trouxermos essa informação espiritual para o nosso sistema, para as nossas lendas, ou para o nosso inconsciente coletivo, é o lobisomem. Para ilustrar melhor o processo, né, que demanda, inclusive, de forma hipnótica, que o líder, digamos assim, de determinadas falanges, vai impingindo informações, como se fossem comandos no computador, na mente daquele espírito mais fragilizado ainda, mais infeliz ainda do que ele vai se transformando, vai moldando os perispíritos, ou perispírito, melhor dizendo, na forma de lobo, ou, no caso da zoantropia, na forma de um outro animal. Árvores, bestas, tudo transformação perispiritual. Agora, quem fornece a condição é o próprio espírito desencarnado, naturalmente, devido ao seu mundo íntimo, às suas cristalizações mentais negativas. Desinteresse pela ascensão que os possam arrancar da situação deplorável em que se encontram. Os atavismos religiosos, ou seja, o sistema de crença religioso cristalizado, fomentando, revoltas e blasfêmias. Tudo isso significa o primarismo espiritual. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. E isso aí foi interessante, que foi tema de discussão no nosso grupo há meses atrás, né, sobre o fluido vital, né? E algum tempo depois veio outro estudo que complementou, e mais uma vez aqui no Livro dos Espíritos, da questão 155. Que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos, de acordo com seu grau de espiritualização ou de apego à matéria. Quanto mais espiritualizado, mais rápido. Quanto mais apegado, mais lento. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito, e está sendo aqui superlativo, muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas, quiçá até meses, e o espírito acompanhando a decomposição do seu corpo. Vamos lá. Enquanto isso não ocorre, a transferência para os outros, de tudo quanto lhe diz respeito, seja na ocorrência feliz, aos demais culpando, ou nas necessidades da evolução, esperando que os anjos da misericórdia, bíblicos e, enfim, da religião máter, né, por eles operem de maneira sobrenatural e privilegiada, como se Deus fosse jogar dados, né? Você merece, você não merece, você acredita em anjos, eu vou enviar um anjo para você te socorrer, te amparar logo após o seu desenlace. Não, você foi mauzinho, você não merece, não te mandando anjo nenhum, você vai ardendo mármore do inferno, digamos assim. Liberando-os do esforço que deve ser empreendido para a autoiluminação, ou seja, a responsabilidade do crescimento individual é do outro, não é de si próprio. Sendo que ele ignora que esse processo de evolução, essa autorresponsabilidade, ela é pessoal e ela é intransferível. Quem é que nos ensina isso? A doutrina espírita. Refletindo sobre, somente quando o ser humano desperta realmente para a consciência de si mesmo, não é para a consciência do outro, não é a percepção do outro, é a consciência de si mesmo, das responsabilidades que lhe dizem respeito, é que tem, então, efetiva e, finalmente, o início do processo de descobrimento da verdade e do dever. Da verdade maior e do dever do homem para consigo próprio e para com o seu
próximo. O místico, o mágico, a ausência da razão. A conduta de certos religiosos como consequência para os fiéis. A experiência que nós trouxemos para o grupo com a nossa observação a respeito do caso daquele irmão nosso que era líder de um grupo religioso. Ilusão a respeito da responsabilização sobre as consequências dos atos praticados. Tudo que nós fazemos gera uma consequência. Tudo que nós fazemos gera uma reação, inclusive na própria questão religiosa. Crença em revelações castradoras e perversas. Né? Muitos de nossos companheiros ainda são assim até hoje. Né? E desencarnam e chegam a um plano espiritual na condição que o Manuel nos esclarece a respeito daquele grupo de cristãos católicos. Humanização e limitação do Criador, como Deus fosse uma caixinha e nós vivêssemos dentro dessa caixinha. Valoração de preceitos e fórmulas em detrimento da compreensão mais profunda e máxima do ser humano, da condição de ser espiritual, que somos todos nós, da condição de alma, né, enquanto encarnados. Despreparo ante o fenômeno da morte. Nenhum desses nossos companheiros são orientados como bem morrer. Eles desencarnam, vão se agregar a determinados grupos ou a falanges, perdidos no tempo e no espaço, tentando encontrar o paraíso, onde existem fontes que jorram de árvores, né, leite, né, e todo o piso de mármore de Carrara lá, com anjos, com arpins e tudo mais. Olha o sistema de crença equivocado. Pequenos esforços humanos para a eterna recompensa. Né? Façamos pouco e teremos o céu como merecimento. Enfim, a ignorância em que estagiam em muito dificulta o esclarecimento nas primeiras tentativas, após a descida ao túmulo. A solução em curso é reencarnação e expiação severas como provas rudes, entendimento das leis da justiça e dos deveres que devem constituir a pauta de todas as existências. Aqui, essa fala é muito interessante. Não fala sobre as nossas existências ou as existências dos nossos irmãos que postulam outras religiões, de todas as nossas existências. O túmulo, portanto, não significa aniquilamento, porque sabemos que a vida continua. Quando jovens, nós agasalhamos, né, nós projetamos a morte para que ela aconteça só na velhice. E quando chega a velhice, ante o fenômeno da desencarnação, o medo se nos assenhoreia. Ou seja, nós não nos preparamos para o momento do desenlace. Nós não nos preparamos, nós, de modo geral, nós não nos preparamos para o bem morrer, levando não poucos ao transtorno depressivo ou à revolta ou ainda a algum outro tipo de desequilíbrio. Aqui já é o espírito desencarnado, tá, gente? Momento de reflexão diária em torno da transitoriedade da vida física. Então, vamos refletir diariamente acerca da transitoriedade, não diríamos efemeridade, mas essa coisa transitória que é a nossa vida, a nossa existência no plano material. E, por fim, no capítulo 11, né, Marcos Ceciliano falando sobre a mensagem constante na semana que vem. Bom, aqui nós terminamos o estudo da tarde. Muito obrigado pela paciência de todos, pelos pequenos problemas técnicos que nós tivemos, né? Faz parte do processo. E aí abrimos, então, a fala para quem quiser contribuir, falar, questionar, Eu criticar tenho uma também. pergunta. Vai, Camila. Eu acho que foi na página 62 que eu estava acompanhando aqui, do livro, quando menciona que somos recebidos na pátria espiritual pelos nossos entes queridos. Mas não existe o processo de reencarnação? Então, por exemplo, vamos supor, se eu tenho que encontrar com meu pai, o meu pai ele vai ficar me esperando lá até ele poder reencarnar novamente? Me esperando chegar? Pode ser seu pai, pode ser seu avô, pode ser sua avó, pode ser sua tia-avó, pode ser alguém muito querido, pode ser um espírito Não significa com seu que é a pai, minha família, não, né? pode ser transfigurado Minha por família afetado do seu consanguínea. pai, sim. Lembrando que existe um tempo mínimo, e essa informação é um pouco até difícil de se colocar, existe um tempo mínimo em que o espírito passa na espiritualidade. Como também pode ser que, num dado momento, ainda encarnado, que é uma dica interessante, assiste Minha Vida em Outras Vidas.
Tu vai ter a Eu resposta. já assisti. É aquilo ali. Eu já assisti. Aham. Você viu? A Não, mãe mas a minha. Lu, deixa eu dar uma A desencarnou? corroboradazinha. vai. Eu também Ó, ia falar depois. Pode, Camila, é o Raquel. seguinte: pode ser que sejam os seus entes queridos da vida atual, pode ser que sejam os seus entes queridos de uma vida anterior. Pode ser que, como o Lu já falou, que seja um avô, uma avó que já foi para lá há bastante tempo. De qualquer forma, é um ente querido que vai te receber. E também pode ser que no Marcos, momento mas de aí eu vou. sono, Ah, no momento de sono de algum ente querido seu que foi e já reencarnou e está como criança, ele vai lá para te receber e te dar um abraço. A gente já estudou sobre isso. Perfeito. A criança ainda tem uma lembrança muito viva da parte anterior. Né? Então, ele volta lá, através do desprendimento do sono, e vai estar lá junto com os outros parentes para te receber. Como o Zé sempre diz, pode ser, depende. Mas com o pode ser, espírito dele, Ou é do qual ele relativo. desencarnou. o espírito do quê? Não entendi. O qual ele desencarnou na vida passada. Sim, sim. Não com o espírito de criança. Não, Não, ele eles vai. Se ele estiver plasmam. pequenininho, ele já vai como adulto. Se ele já É, tiver de ele uma idade para plasma. cima, ele já vai como que ele é agora. A partir dos E 7 anos de idade, ele vai como por criança. volta Não, de, né? Não vamos dizer que é 7 anos, por volta de, ele já começa a sair com o corpo da vida atual. Atual. Mas adulto mesmo, assiste uma palestra da Inês Guimarães onde ela explica isso. E ela bota uma coisa muito simples da gente entender. Ela bota assim: quando o feto começa a se desenvolver, são pouquinhas células na carne. O perispírito está lá com trilhões de células. Então, tem muito mais células de perispírito desencarnado que encarnado. A partir do momento que esses órgãos vão se firmando, que essa criança vai nascendo, que ela vai crescendo, mais células do perispírito vão se adaptando às células Agregando. corporais. Né? Mas o Uhum. total mesmo só vai ter quando ela já tiver o número de células que um adulto tem. Ou seja, da adolescência em diante. Antes da adolescência, ela está meio lá, meio cá. Até os 7, por volta dos 7, ela está muito mais ainda aqui. Até os 4, então, ela está aqui pra caramba. Tá? O Luiz é muito mais o outro à noite, quando ele sai, o anterior, do que ele é o Luiz, teu filho. É, e parece que quando ele acorda de manhã, ele transfigura. Ele traz um pouco de coisa. Sério, é muito estranho quando ele acorda. É isso. Pois Quando a é. gente já tem esse conhecimento espírita, a gente nota isso. Quando ele dorme de um jeito, aí na hora que ele acorda, tem dia que ele acorda muito bravo, tem dia que ele chora, tem dia que ele tá rindo demais. Eu acho que são os compromissos dele no fora do corpo. Não, mas obrigada por me explicarem. Raquel, pode falar, por favor. e essa questão dos nossos amores é bem para começarmos mesmo a fixar em nós que nós não somos famílias consanguíneas. Nossa verdadeira família é a família espiritual. Quando diz que nossos amores, nossos entes queridos, os que já nos antecederam, pode até ser que sejam eles. Agora, como que a gente reconhece? Eles vão plasmar a imagem para serem reconhecidos. Nós vamos reconhecer de alguma forma. Agora, pode ser de existências anteriores, bem para trás, mas os laços do afeto, eles não se perdem, eles são eternos quando são verdadeiros, e é justo para que cada vez mais nós fortaleçamos a ideia, assimilando bem, que não é essa história vaidosa, orgulhosa, de sangue do meu sangue, nome não sei o que, da família, a árvore genealógica. Nossa árvore genealógica é espiritual, são os laços do amor, do afeto, é o que nos une. Mais uma pergunta. Por exemplo, os inimigos desencarnados, né? Vamos supor que vamos colocar uma situação de disputa, né? Morrem dois inimigos.
eles se encontram no plano espiritual também? Isso é uma coisa que eu também não consegui entender ainda. Com certeza, Camila. É a aliança dos iguais, as afinidades, os afins se atraem. Amores e desamores se encontram, se reencontram. Se atraem, se perseguem, vão batalhar, vão disputar lá no plano espiritual. Como o Zé sempre Igualzinho. diz, como o Zé sempre diz, o contrário de amor não é ódio, o contrário de amor é indiferença. Então, o ódio aproxima também, tanto quanto o amor. Uhum. Isso. Um processo de manutenção, da mesma forma, né, que os espíritos amparadores estavam socorrendo os religiosos, né, recém-desencarnados lá na tsunami, né, eles imantados nos seus despojos materiais, nós nos mantemos imantados uns aos outros pelos laços dos nossos sentimentos, magneticamente imantados. Não é, sabe que Sejam a bons confusão que ou acontece ruins, né? muitas vezes, seja bom, seja ruim, porque a gente está separado pelos nossos corpos, mas no plano espiritual não existe essa diferença, é força de atração, é completamente diferente aqui da Terra. Embora que nós também vivamos sob essas leis, né, e a gente também, obviamente, tem o nosso livre-arbítrio, eu quero ir para cá, quero para lá, mas num dado momento nós seremos atraídos, ou nós atrairemos os nossos afins, seja os nossos amores, seja os nossos inimigos, fatalmente. Só que a matéria, ela vai meio que disfarçar efetivamente quem é o espírito que está investido daquele corpo, que lá no passado foi inimigo, ou foi um grande amor. Posso falar também um pouquinho? Respondendo muita coisa. Muita coisa que eu tenho passado ultimamente está sendo respondida. A Cris levantou a mão primeiro. Cris Omar. Eu acho que o Zé tinha se manifestado antes, né? Só não tinha levantado a mão. Fala você, Zé, por favor. Você sempre... Só para ajudar, porque essa pergunta que a Camila faz, ela é constante. Então, como é que seria um encontro meu com um parente meu? A pergunta é dessa. Alguém do meu convívio, né? Basicamente isso, né? Será que eu encontro meu pai? Mas vamos mudar de forma para essa pergunta. Será que eu encontro algum parente meu de alguma vida passada? Aí, o que acontece no mundo espiritual? Nós somos desprovidos de corpo, mas temos ainda o controle sobre uma coisa que chamamos de perispírito. Então, aquele ser que te conhece ou que te conheceu há 1000 anos atrás, ele vai se apresentar para você da forma que você se lembra dele. E essa que é a grande sacada da história. Às vezes, aquele ser foi teu tio, teu avô, tua avó, teu filho, em várias reencarnações passadas. Mas aí ele prefere aquele momento que foi mais significativo para vocês dois. A gente tem um registro em nós que registra todas as encarnações. E elas são revividas, né? E assim aparece. Mas o que a Raquel falou é fato. Não somos uma família. A família que está aqui na Terra não é a família espiritual. No mundo espiritual, temos afinidades. E aí todo mundo está falando, os bons se atraem, os maus também se atraem. E se apresentam da forma que se conhece. Transforma seu perispírito para que se reconheçam, ou não. E aí pode ter até aquele caso daquele ser que tem um determinado poder que se apresenta de uma outra forma. Uhum. Pode ser, Zé Luiz. Pode ser até que tenha entre nós, aqui na família consanguínea, alguém da família espiritual. Sim, sim. Pode ser. Isso aí a gente vai se misturando. Às vezes, um elemento da família espiritual chega como nosso vizinho, aí é muito querido, muita afinidade, um colega de trabalho, um amigo que você identifica logo como de existências passadas, aquele faz parte do grupo da família espiritual. O que precisa ser quebrado é que o valor é pelo afeto, é pelo amor, e não pelas coisas da matéria. É interessante que tem mais uma opção aí que você esqueceu, tá? Agora pode ser um quadradinho do Zoom. Então, a gente pode, no quadradinho do Zoom, se reconhecer, ter afinidade, né? Ter laços de carinho, fraternidade
E agora temos mais possibilidades. Nossa, mas então encontrei minha família aqui, ué, na alegria de florescer. Na minha família, então, minha família não é a minha Agora eu família. quero ver a Cris se virar, ou o Marco. É o Marcos. Só Eu um já estou minutinho. falando que nem vocês. Fica quieto. Vocês, carioquês, deixa eu só pegar um fio de meada aqui do Zé e acho que foi da Raquel também. Camila, é o seguinte, hoje nós estudamos pouquinho sobre a licantropia e a zoantropia, mas o processo de ideoplastia, ou seja, de transfiguração, de transformação do perispírito de um ente amado, que é o mesmo encarnação, ele vem em um outro corpo, uma outra conformação física. Essa transformação se dá o nome de ideoplastia. Rapidamente, antes de passar a fala para o Marcos e para a Cris. Aqui na mesa, uma vez, teve um caso não importa, um devoto, ou uma devota, não importa, de Nossa Senhora da Guia, que você conhece. Olha, suar o tupete para conseguir fazer sensibilizar, né, o irmão ou a irmã sofredora. Até que, quando evocou-se a imagem de Nossa Senhora da Guia, a mãe se transfigurou na imagem de Nossa Senhora da Guia para que a filha ou filho, não importa, se sensibilizasse. Simples assim. Marcos, vai lá. Nós estamos falando aqui, Luciano, eu acho que basicamente o cenário principal dessa narrativa é o tsunami de 2004 da Indonésia, né? Ok. Talvez algum de vocês já deve ter tido a oportunidade de assistir um filme no Netflix desse tsunami. É impressionante a força da natureza. É impressionante. Não tem como controlar, não tem para onde correr. Se o alarme funcionar a tempo, algumas pessoas conseguiram subir no morro para não serem atingidos, para poder escapar, né? Mas eu não me lembro exatamente quantos irmãos asiáticos nossos desencarnaram ali, não só asiáticos, europeus que estavam também ali nos hotéis, né? Porque era uma área de muito turismo. Não muito tempo depois, a gente está falando agora de praticamente 10 anos atrás, 2010, 2011, houve um grande tsunami também que afetou o Japão, né? Que justamente gerou todo o problema lá naquela usina nuclear de Fukushima e tudo mais. Eu queria que vocês dessem, claro, quem tiver interesse, mas recomendar, para vocês poderem olhar no YouTube, existem algumas cenas, vídeos que foram feitos. Imagine assim, o tsunami está chegando, certo? O tsunami está chegando, as pessoas sobem desesperadas no topo de um prédio e a água vai subindo, até chegar no topo do prédio e levar todo mundo embora. Então vocês imaginam, que eu não estou querendo puxar agora para o negativismo, mas o desespero que esses irmãos desencarnaram. Não é uma situação assim que você, eu estou na minha casa, vou dormir numa boa, tranquilo, desencarno e já, né, desperto do outro lado, né? Não é assim. É uma situação de extremo desespero, de aflição. Então a gente começa a imaginar o trabalho do plano espiritual dos nossos amigos do outro lado para poder socorrer essa turma toda que está sendo ali levada em massa. E hoje eu vi uma notícia muito interessante que ainda existem 2.500 desaparecidos desse tsunami do Japão. E hoje foi encontrado o corpo de uma pessoa que morreu há 10 anos. O esqueleto, né? O esqueleto, né? Foi encontrado o corpo. Mas ainda existem 2.500 que estão desaparecidos, né? Então a gente tem que pensar na condição do sofrimento, do desespero desses irmãos nesse momento de desencarne, que é terrível. Eu vi a agonia dessas pessoas em cima do prédio, é algo impressionante. Mas mais impressionante é que eles sabiam que algo ia acontecer. E naquele momento crucial eles se juntaram e começaram ali, da maneira deles, fazer uma prece. Então veja que coisa bonita. Naquele momento de desespero, eles se uniram, se abraçaram e fizeram uma prece. Então, o que eu ainda quero dizer é o seguinte. Num período, eu ainda escrevi para você, né, Luciano? A gente sempre está falando sobre questões aí bastante interessantes. Num período de 24 horas ocorreram 3 grandes terremotos que afetaram a Nova Zelândia,
3. O último foi na escala 8.1, né, na escala Richter. Então, inclusive gerando também um alerta de tsunami. O que eu quero dizer com tudo isso é 2004, 2011, aí vem 2020, 2021, né? E as coisas, o planeta, vamos falar assim, a transição planetária. O planeta está numa situação muito intensa de transição, de transformação. Escutamos de vulcões, vulcão Etna, na Sicília, né? Expelindo lavas, pedras, rochas e tudo mais. Vulcão aqui, vulcão ali, terremoto. Nós temos que estar preparados para essa situação. Temos que estar preparados para isso. E é algo muito sério que está acontecendo com o planeta. O que a gente não pode é se desesperar. Ter a consciência de que existe um plano que foi elaborado pelo próprio Cristo e aprovado por ele e, com certeza, está sendo executado sob a determinação dele. Que tudo isso faz parte desse grande processo. O que eu queria ainda dizer, tendo em consideração aquilo que você comentou agora, Camila, eu diria assim, quem vai estar do outro lado nos esperando no momento da nossa passagem? Eu diria assim, eu ficaria imensamente feliz se eu pudesse encontrar algum de vocês ou algum amigo que estivesse sorrindo para mim, me estendendo os braços. Porque, por outro lado, pode acontecer que eu não tenha esse merecimento, que eu vou chegar para fazer a passagem e dar de cara com um monte de espíritos que eu maltratei, que eu matei, que vão estar lá esperando para mim. Oba, vamos lá agora acertar as contas. Temos que estar muito felizes, independente de quem estiver esperando por nós, se tiver um único, esperando por nós de braços abertos para nos acolher, falar, vem aqui, né? Se encosta aqui no meu peito. Eu vou cuidar de você agora, até você depois tiver condições de caminhar com as suas próprias pernas de novo, né? Se a gente tiver um amigo desse nos esperando, nós já podemos ser felizes. Era isso. Posso Eu emendar penso aí isso um também. pouquinho? Rapidinho, Eu já Fernando. pensei muito nisso. Rapidinho, porque dando sequência aí a essa fala do Marcos, e algo que eu lembrei também de relatos. Às vezes, nós nos ficamos tão perturbados, nós mesmos, que não possibilitamos o auxílio. Agora, a certeza de não estarmos nunca sozinhos, porque mesmo que não identifiquemos um amor, um parente, um ente querido, pode ser que a intercessão de alguém, uma mãe nossa, uma pessoa que nos ame muito, que naquele momento não possa estar presente, mas intercede por nós e vai em socorro. Então, é confiar que nunca estamos sós, que temos o amparo, e cabe a nós abrir para enxergar, porque às vezes a dificuldade é isso, a gente mesmo se fecha. E existem casos, eu vou aproveitar aqui já, desculpe, já vou te passar a falar rapidinho. Eu quero aproveitar para responder a pergunta da Eliana acerca do que foi colocado para a irmã quando a sensibilização, né? O apelo foi, irmã, nós sabemos que você morava aqui na cidade. Você tinha um sistema de crença. Né? Lembra a quem você se afeiçoava? Qual era o seu objeto de adoração, de devoção? Aí ela falou. E aí o espírito que estava no amparo simplesmente se transfigurou na santa. Da mesma forma que a Raquel colocou agora, não precisa necessariamente a mãe, mas um pai, um tio, ele pode se transfigurar, dependendo da necessidade, na figura materna para socorrer aquele irmão. Zé. Mas Oi, isso era só só é para possível complementar. estando no plano espiritual, né? No plano físico não é possível acontecer isso. Se o espírito estiver no plano espiritual, isso é possível. Se ele já estiver encarnado, Sim. não. Certo? Não, porque o perispírito é plástico, ele é maleável.
de acordo com a Então, pode ser os necessidade, com a dois demanda. planos? Não, aqui não sei, aqui eu não sei te Sim, a responder. transfiguração de Jesus, sim, é possível aqui também. Jesus transfigurou, lembra? Em Moisés Ah, tá, tem e razão. Elias. É Tem possível. razão. É Não, claro que com esforço muito maior, mas Aham, é pode uma sim. capacidade, é uma capacidade. Mas eu entendi que a pergunta da Camila não é nem essa transfiguração no plano aqui material, mas assim, meu pai, que faleceu, né, partiu, voltou à pátria, eu tinha 2 anos de idade. Provavelmente, há 69 anos, ele já deve ter reencarnado, não deve estar ainda por lá. Eu desencarno agora, provavelmente ele vai estar por aqui. Agora, se tiver condição, ele dormir, qualquer coisa, ele vai ao meu encontro, vai se plasmar para que eu o reconheça. Se ele tiver criança, aquele exemplo que o Marco Sileno falou, ele vai também me visitar, me receber, se plasma para que eu o reconheça. Então, tudo pode ser e tudo depende, não tem uma regra. É isso, Raquel, é isso que eu queria saber. Como se, por exemplo, a gente não desencarna sincronizadamente com as pessoas da nossa casa. Então, como que vai ter uma pessoa que está com uma programação reencarnatória já na frente da É nossa, porque você, encarnada? Camila, Ah, você, Camila, já botou na sua cabeça que quando você desencarnar, você quer encontrar o seu pai, que foi o seu pai aqui nessa última existência. Isso não aham, existe, não é o que você quer, é aquilo que vai acontecer. Pode aham, ser que seu pai não seja, nesse momento, possível esse encontro imediato, mas vai ser aham, alguém que é um amor, que é um ente querido, que fez parte da sua história, que está lá te recepcionando. Mas a gente põe na cabeça que quer ser encontrada. Eu quero encontrar minha mãezinha querida, eu quero encontrar meu pai. Não é o que a gente quer. É Não, nesse não é sentido. nem querer, Raquel, é entender que existe um Então, processo o de uma programação. plano espiritual, eles plasmam para serem reconhecidos por nós para que o encontro aconteça. Pode ser que Aham, encontre um ente querido que vivemos juntos em 1800, mas aham, ele vai me dar condições, ele vai se vestir na época de 1800, para você ele lembrar dele. para que eu lembre, para que eu identifique e sinta que foi um laço forte de afeto, entendeu? Aham, aham. Tá bom? Mas é isso, você conseguiu me responder, porque não entrava na minha, não entrava na minha cabeça, tipo, eu tô chegando no plano espiritual, acabei de desencarnar. Aí, tipo assim, as pessoas que foram na minha frente, elas já têm uma programação reencarnatória já está planejado, entendeu? Então pode ser que elas Não, não. não, Camila, não é assim não. Às vezes não. Às Às vezes a vezes não. gente passa 700 anos, cada um perdido para o lado, Então dá para para juntar poder se todo mundo, reencontrar. possivelmente. Pai, mãe, irmão, dá para juntar todo mundo. Pode ser e Pode depende. ser, depende. Pode ser e depende. Relativo, gente. Olha só, o Batomuxo foram 700 anos para conseguir reunir todos aqueles que desencarnaram no Batomuxo. Batomuxo, não me perdoem, no Circo de O Circo Niterói. de o Niterói. Circo de Niterói. 700 anos, 7 séculos. O Nesses 7 Batuque séculos, a gente não encarnavam, sabe. desencarnavam, vinham, voltavam, até que em um dado momento todos estavam aqui. Aí, magneticamente, estavam comprometidos e imantados com aquele evento. Todos E esses A mesma transportados da coisa com Europa os desencarnaram para aqui, cá, judeus, hein? Luciano? esses que desencarnaram no circo foram os mesmos que tiraram os cristãos às feras e imolavam os cristãos. Pois é. Entendeu? Ô, Lu, a gente tem em comum, eu não sei se não posso falar o nome, mas uma amiga que fala que a família dela demorou 500 anos para se juntar na formação que eles queriam. Sim, sim. Isso, sem falar nome, mas tem isso, até reunir aquele grupo. Aí são 8 ou 9 filhos, não sei o quê, e aquele casal que reuniu por necessidades de evolução.
É isso. Zé, é contigo. Interessante que nunca vai ser nossa vontade mesmo, que ela vai prevalecer. E outra coisa, a gente vai desencarnar, nossa memória de vidas passadas ela vai demorar a se refazer, tá? Isso, Não é imediato. Então, a gente, muito que provavelmente, vai ter um conhecido mais ou menos aqui da nossa época, para depois ter acesso aos outros. Só para ajudar aí no que o Marco estava falando, né, sobre lá quantos mortos, né, foram 227.898 mortos. Foi um tsunami, foi um terremoto de 9,3 na escala Richter, e apenas 1/3 morreu afogado. Os outros 2/3 morreram com pau e ferro atravessado no corpo. O filme mostra isso bem claro, né? Acho que é O Impossível, né, o nome do filme. Então, assim, foi uma coisa violenta para a Terra, mas longe daquela ideia de que é necessário que 2/3 dos espíritos da Terra saiam daqui. Então, ainda falta muito. É isso. Uma vez. Obrigado, gente. Bom, já estamos aproximando, já passamos até do horário. Depois a gente continua o papo, está super agradável, mas vamos encerrando então o estudo da tarde, né? Nos acomodarmos confortavelmente nas nossas poltronas, cadeiras, respirando profundamente. Vamos. Tem alguém com o microfone aberto? Vamos então nos sintonizar e visualizar o doce Rabi da Galileia, Jesus, nosso irmão mais velho, o governador planetário, nosso amigo de sempre, esse ser de tamanha luz que muitos de nós até hoje não conseguimos perceber, não só em nós, como também cuidando do nosso planeta. E assim, Jesus, mais uma vez, nós vos agradecemos por este encontro luminoso de mais uma tarde, reunidos em torno dessa luminosa e redentora doutrina espírita, pedindo, mais uma vez, que volveie o seu olhar para os nossos irmãos que passam por dificuldades, seja de ordem moral, seja de ordem espiritual, fortalecendo, Senhor, lembrando que nós também, carentes que somos, precisamos da vossa luz, da vossa força. E assim, Jesus, mais uma vez, se conosco, hoje e sempre, e pedimos pelo encerramento da reunião de estudos dessa tarde. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.